Eu sou o Léo. Oi, eu sou o Lucas. E eu sou o Glauber Filho, e nesse vídeo vamos falar de 9 animações da DC que são inspiradas em quadrinhos. A gente vai falar das 9 animações mais fiéis, as mais idênticas aos quadrinhos, as mais parecidas. As mais Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Exatamente, então vamos começar logo isso aqui. E a primeira animação que a gente vai falar é Batman Ano 1, inspirado no quadrinho Batman Ano 1, de mesmo nome, escrita pelo Frank Miller e desenhado pelo Dave Mazzucchelli. E uma sinopse básica são as primeiras atividades do Bruce Wayne como Batman e foco do Gordon. E um foco no Gordon. E na Selina também, na Mulher Gato. Exato. É o primeiro ano do Batman e do James Gordon, quando ambos chegam em Gotham City e começam as suas atividades. O James Gordon ele começa como tenente e ele entra na polícia e já mostra honestidade. a honestidade dele, os policiais que são corruptos. Engraçado que ele foi chamado porque ele teve histórico de corrupção. Né? O comissário dele, que no começo acha que ele vai ser corrupto, mas não vai, ele acaba sendo do bem. E a história foca muito nisso, na corrupção, na máfia, e a animação, o quadrinho, nos apresenta o Falcone, né? Que é um dos maiores vilões do Batman. Isso. E do James Gordon também, toda a academia de polícia de Gotham City. E o quadrinho é muito bom e a animação também consegue adaptar muito bem, assim. A animação ela segue exatamente igual ao quadrinho. Ela segue os mesmos temas, até os pensamentos do Gordon às vezes eles colocam. Exatamente. E tudo é executado de uma forma muito bela, muito bonita. Muito E é um dos dinâmica. clássicos dos anos 80, é um dos clássicos dos quadrinhos do Batman, os clássicos. Exato. Um dos clássicos da DC até em geral. Os melhores quadrinhos do Batman, é a origem do Batman aqui. Origem definitiva. Origem definitiva do Batman. E vamos dar continuidade ao vídeo. Eu vou falar sobre a animação Liga da Justiça, Legião do Mal, que é inspirado no quadrinho Torre de Babel, escrito pelo Mark Waid. Bom, um salto básico da animação, o Salvage, ele consegue, ele tem posse dos planos de amenização dos poderes da Liga, porque o Batman, ele... É basicamente uma neutralização. Ele tem um plano de neutralizar qualquer membro da Liga, e o Homem de Espelho, ele vai lá, pega os planos do Batman e dá pro Salvage e tal, e ele ameniza qualquer membro da Liga, ele neutraliza qualquer membro da Liga, e a Liga tem que lutar contra isso. Exato. Falo das diferenças um pouco do quadrinho para a animação. No quadrinho do Babel, em vez de ser o Salvage, é a raça Gu, e o plano dele ele quer controlar a raça humana, só que como tem, na época, uns 6 bilhões de pessoas, era um número bem grande para ele controlar, então ele queria dizimar uma grande parte para ter uma população controlável. Exato. E também outras diferenças é que a estrutura da liga é diferente, que na animação eles decidem fazer uma liga que é mais conhecida pelo pessoal, que é o Lanterna Verde, o Hal Jordan, o Caçador de Marte, o Flash, a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman. Basicamente só esses membros. E o Cyborg, né? Também. E o Cyborg, ele acaba de chegar. E o ponto positivo da animação é que eles conseguem fazer muito bem, desenvolver muito bem o trabalho em equipe, a dinâmica entre todos os personagens, assim. Isso. E também a reação de cada um quando eles descobrem que tudo é um plano do Batman e como... Mas é isso. E mesmo tendo essas diferenças, a animação, novamente, ela consegue tirar muitos momentos e ser fiel, basicamente idêntica ao quadrinho. O que é muito bom. Continuando nessa onda, a gente tem Batman e Superman Inimigos Públicos. A animação, acho que talvez 2007 ou 2006, se eu não me engano. Vai fazer 10 anos. E a sinopse dela é assim. O Lex Luthor ele vê que tem um cometa chegando na Terra. O Batman tá descobrindo quem é que assassinou os pais dele. E o Lex Luthor coloca uma forma de culpar o Superman por esse cometa que está vindo. Que ele diz que o cometa é um cometa de Krypton e que a nave do Superman atraiu ele para a Terra. Nisso ele faz com que o Superman e o Batman, que é um grande amigo do Superman, um melhor amigo, sejam dados como inimigos públicos. Daí o título. E todo o planeta Terra, todos os vilões, inclusive heróis, vão atrás do Batman e do Superman para pará-los e entregá-los às autoridades. E nisso eles têm que provar que Lex Luthor está errado
e que eles são inocentes, apesar de tudo. A animação é muito fiel, afinal a gente botou ele nesse vídeo, né? É fiel, mas eu acho que ela não conseguiu transmitir a mesma coisa que o quadrinho, já que no quadrinho nós temos vários pensamentos dos personagens e na animação nós não temos isso. Basicamente a maior diferença é essa dos pensamentos, que tem muito balão de pensamento de cada um, que seria um pouco difícil de adaptar e também eu acho que alongaria mais. Alongaria mais. Pois é, e a animação tem que ter cerca de 1h30, 1h20 e é pouco tempo. Mas mesmo assim é uma animação muito boa e é bem recomendável que você assista. Dando continuidade aqui, temos aqui Grandes Astros Superman. Melhor história de todos. Um dos clássicos modernos da DC Comics, um dos clássicos modernos dos quadrinhos em geral, ganhou o Eisner também. Isso. E que é o troféu maior dos quadrinhos, Exato. como se fosse o Oscar para os filmes, é o Eisner para os quadrinhos. É escrito pelo Grant Morrison e desenhado divinamente pelo Frank Whiteley, que na minha opinião é o melhor trabalho dele na vida. Fazendo uma sinopse básica disso daqui, é muito parecido com a animação. A animação é muito parecida com o quadrinho e vice-versa. Um bom ponto para você ler o quadrinho, além de assistir a animação segue tudo muito fielmente, mas perde capítulos. Porque assim, é um quadrinho muito grande, tem 308 páginas, assim, tem 12 capítulos. E se fosse colocar tudo na animação, ia ficar muito longo, ia ficar tipo umas 2 horas e meia assim, de animação. Talvez. E é muito bom que essas partes, elas, ao mesmo tempo que você consegue assistir a animação sem elas, mas é muito bom quando você lê cada uma delas. Tem partes muito emocionantes que te tocam bastante. É um quadrinho assim completo, na minha opinião. Assim, tem partes emocionantes, tem partes cheias de ação, Isso. Tem partes filosóficas, assim, é muito bom. Fazendo a sinopse básica disso daqui, o Superman acaba caindo num truque do Lex Luthor e ele acaba sendo sobrecarregado pela sua energia, né? Que é o Sol. E ele vai ter que partir inevitavelmente. E nesse tempo, ele sabe que ele vai morrer e ele tenta fazer tudo de bom. Sim, ele tenta fazer certos trabalhos. Trabalhos, fazendo uma referência aos 2 trabalhos de Hércules. Por isso são 12 edições até. São 12 edições. E no quadrinho ele também fala isso, né? E, seguinte, nós temos aqui um Superman agradável, inteligente, icônico, maravilhoso, lindo, poderoso. Acho que é o Superman mais, sabe, mais Superman que a gente conseguiu ver assim na história dos quadrinhos e nas animações assim. E o quadrinho é bem legal porque ele recebe uma previsão do futuro, que ele tem que realizar 12 tarefas antes de ele morrer, como criar vida, responder uma pergunta sem respostas, entre outras coisas. Então é bem legal você ver que ele quer fazer aquilo pro futuro, antes de ele morrer. Exato. E assim, é maravilhoso isso daqui porque ele faz tudo o que ele queria fazer, assim, sabe? De uma forma extremamente inteligente. Tem uma cena aqui que é icônica, assim, que são, se não me engano, 4 quadros, assim, mas são 4 quadros que querem dizer muita coisa, assim. Você que leu o quadrinho ou que assistiu a animação... Na animação acho que não tem. Não tem, né, na animação. Não tem, infelizmente. Infelizmente, sim. Mas se você ler o quadrinho, você vai saber o que a gente tá falando aqui. Grandes Astros Superman, capítulo 10. Capítulo 10, exato. Página 6. E esse quadrinho aqui, ele tem uma referência a outro quadrinho do Grant Morrison, que na 5ª edição nós temos o Evangelho segundo Lex Luthor, e na 5ª edição do Homem Animal, que é um dos maiores quadrinhos do Grant Morrison aqui, uma das maiores fases da DC Comics, e no 5º capítulo nós temos o Evangelho segundo Coyote, que é uma referência assim, direta aos quadrinhos do Grant Morrison. O Grant Morrison adora fazer referência aos quadrinhos dele, né, cara? Dando continuidade aí. Eu queria falar sobre Liga da Justiça, o ponto de ignição. Bom, basicamente, isso aqui serviu de base pro primeiro episódio da série do Flash, que da terceira temporada. Não foi muito bem adaptado, mas tem como sinopse básica, o Flash Reverso, ele muda a linha temporal, e nessa nova linha, o Barry não tem poderes, o Batman é o Thomas Wayne, a Atlântida está em guerra com as Amazonas. A mãe dele tá viva. E ele quer fazer de tudo pra voltar pra a linha temporal antiga. Por mais que a mãe dele esteja viva, todo ao redor está um caos. Atlantis está em guerra com as Amazonas,
Os super-heróis não são os mesmos, tem muitas diferenças. O Superman não existe, assim, entre aspas. É uma boa obra escrita pelo Geoff Johns, desenhado pelo Andy Kubert. Andy Kubert. Inicialmente é desenhado pelo Francis Manapur, É. que, assim, é uma boa arte, mas não é o melhor trabalho dele. Na terceira edição já começa o Andy Kubert. Exato. Continuando, eu vou indicar a animação é Superman Sem Limites, o nome do quadrinho é Superman Brainiac, outra obra do Geoff Johns. Detalhe que ele sabe escrever de uma forma muito cinematográfica, assim, de uma forma que seja muito fácil de adaptar para uma animação ou para um filme, com diálogos rápidos, É a mesma coisa ágeis. que o Mark Miller, cara. É muito parecido, assim, mas assim, o Mark Miller, ele puxa mais pra algo e se, né? E se o super-herói tal fosse alguma coisa? Assim, não querendo criticar, mas meio que criticando, o Mark Miller, ele não cria tanto. Ele é muito criativo. Ele basicamente ele pega uma ideia que já tem meia existência e ele só executa. Como assim? Se os leitores de quadrinhos virassem super-herói, o que é? E se o Batman fosse vilão? Nemesis, entendeu? Exato. Se o Superman fosse mal, superior. Se o Superman fosse mal, se o Superman caísse na União Soviética em vez dos Estados Unidos, entre a foice e o martelo. Exato. É basicamente ideias que alguém já teve alguma vez na vida e ele só executa muito bem. Mas ele executa muito bem, cara. Então, eu falei que ele executa muito bem. Eu Calma. gosto muito de quadrinhos do Mark Miller. Ah, tem um negócio que eu esqueci de falar do ponto de edição. Ele deu origem ao Oscar 2. E assim, a DC sabe trabalhar, e trabalha com o que ela sabe trabalhar muito bem, que são os multiversos e viagens no tempo, né? E o Geoff Johns, o que eu tava querendo exaltar dele é que ele cria muita coisa. E também ele usa muitas coisas do passado da DC, da cronologia, pra criar coisas novas. Por exemplo, no ponto de ignição, ele criou uma realidade totalmente alternativa, numa ideia, assim, absurda, mas que faz muito sentido pra você quando você lê, você aceita. E é muito bem escrito, assim, o Geoff Johns sabe escrever tudo da DC, cara. Ele sabe escrever bem o Superman, sabe escrever bem o Batman, Lanterna Verde, Flash, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, tudo. O cara sabe escrever Exato. tudo da DC, cara. Pois é, mas dando foco nessa animação, eles dão uma introdução para quem é o Brainiac, de como é o Superman, a Supergirl, que a Supergirl parece que chegou ela tá um tempo menor na Terra, porque ela viveu um pouco mais em Krypton, ela se perdeu no tempo. O que eu queria dizer é que na animação parece que ela não chegou há tanto tempo assim, que ela ainda tá aprendendo algumas coisas. E uma das grandes diferenças da animação pro quadrinho, já que a animação é bem semelhante ao quadrinho, é que eles só dão mais introdução aos personagens, mais introdução a Brainiac, que pode ser que você não conheça, mais introdução a Supergirl, porque ela é mais jovem, mas na animação diz que ela é meio mais velha também. E tudo isso, basicamente a diferença é essa, é que eles dão uma introdução maior, eles te inserem melhor na história. E o quadrinho ele é mais feito de uma forma que se você já conhece esses personagens. Mas mesmo assim você pode ler de primeira vez, sem muitos problemas. E é muito bem desenhado pelo Greg Frank, né? Exato. A animação só não tem algumas partes que são também muito emocionantes, mas a animação é muito boa e é bem recomendável que você assista. Pode continuar. Eu vou falar também Liga da Justiça Guerra, o nome da animação. E o quadrinho foi escrito pelo Geoff Johns e ilustrado pelo Jim Lee. Muito bem ilustrado. Muito bem ilustrado pelo Jim Lee. Assim, o quadrinho ele tem aqueles grandes clichês dos quadrinhos, que é... Desculpa, a animação tem os grandes clichês dos quadrinhos, que é a briga entre super-heróis, quando eles ainda não se conhecem. Mostra o começo da Liga da Justiça, por isso que o nome do quadrinho é Liga da Justiça Origem. E... A origem nesse universo foi criada após o Flashpoint, os 952. E assim, é um grande blockbuster os quadrinhos, assim. Junta todos os super-heróis, e os super-heróis têm que se juntar e fazer um trabalho em equipe pra poder vencer algo maior do que eles, um mal maior, que na animação também é o Darkseid, né? Exato. Pois é. É tudo muito bom. Continuando... Vamos continuar com o Superman. Deixar o melhor pro final, né?
Esse aqui também é muito bom, cara. Eu acho até essa animação melhor do que... A animação é melhor do que a do Grandes Aços. Animação. Então, a animação que eu vou falar é Superman contra a Elite. Ela é a Action Comics 775, baseada, né? Ela saiu aqui com o Superman número 8 e também desse encadernado aqui, o desses 70 anos, Que é as um- maiores histórias do Superman. Que é um dos canais que mais vale a pena, tem muita história boa assim do Superman. Pois é. E a sinopse da animação é assim. Superman tá tendo sua vida normal, ok? Até que chega um grupo novo de heróis que se denomina a Elite. São super-heróis muito poderosos, muito violentos, que eles têm uma atitude completamente diferente do Superman. E o Superman de início aceita eles, mas após ele acaba indo enfrentá-los porque eles não estão estimulando o bem, os bons valores que o Superman demonstra, que são verdade, justiça e o modo americano. E ele entende que esses super-heróis passam uma ideia má, tanto que uma das grandes cenas é quando as crianças estão indo brincar vestidos de super-heróis, normal, né? E tem um menino vestido de Superman, os outros vestidos de Elite. E o menino reclama pro seu Superman porque ele perde, porque ele não pode matar os inimigos dele. E o Superman vê aquilo, ele fica muito triste. Ele fica muito revoltado também. Eu acho muito legal esse nas histórias dos quadrinhos, assim, que eles, além de ser um meio de entretenimento, assim, eles trazem muitos conceitos que você pode levar pra vida toda, entendeu? Isso é muito bom. E aqui traz o Superman se questionando se a forma dele de ser icônico, de trazer esperança, de ser mais compassivo, ainda é justificável, se ainda faz valer a pena de ser assim. Mas ele acaba mostrando que o Superman ele tem que ser daquela forma e ele não vai mudar, e que ele é muito bom sendo assim. Ganhou AIS nessa publicação do Joey Kelly com a arte muito bela do Doug Mahnke e do Lee Bermejo, que ele reflete uma realidade dos quadrinhos. Tinha chegado grupos como Authority, Planetary, e até mesmo os quadrinhos estavam ficando mais violentos, diferentes, e o Superman não estava vendendo tanto. Falando de novo em Mark Miller com os Supremos, né? Nossa senhora, aquilo ali é muito bom, mas é muito violento, cara. Pois é. E nessa história você dá um reconhecimento pro Superman. Não importa se você vai virar fã dele ou não, você pelo menos você dá o reconhecimento que ele merece. Ok, finalizando aqui, vamos pra Batman, o Cavaleiro das Trevas. Um dos maiores quadrinhos da DC Comics, um dos maiores quadrinhos das histórias dos quadrinhos, um dos maiores feitos da Lana Arte. Junto com o Watchmen, são os dois classes da DC e dos quadrinhos. E dos quadrinhos em geral. É escrito e desenhado pelo Frank Miller, um dos maiores nomes dos quadrinhos. E vamos fazer uma sinopse básica, assim. O quadrinho ele é muito semelhante à animação, e vice-versa. E Na verdade a animação é idêntica, né? não idêntico, assim. Eles tiveram que cortar algumas coisas e alongar... Muito pouco. Muito pouco, assim. E alongar outras coisas, como eles cortaram a parte do cinema, do rapaz que vai ao cinema e faz uma chacina no cinema. Eles tiraram isso daí por algo que tinha acontecido na época que a animação ia ser lançada, e eles tiraram pra não correr nada. Pra você ver como eles deram uma ênfase maior pra essa animação, como eles queriam fazer tão Bem adaptado. fiel e idêntico, eles decidiram, em vez de fazer só um filme de 1h20, 1h30, como são todas as outras, eles fizeram duas animações, que é parte 1 e parte 2, que só reflete o Cavaleiro das Trevas 1 em si, que ele é muito grande. Ele é muito grande. E fazendo uma sinopse básica disso aqui, o Batman ele se aposenta depois da morte do Robin, e nesses 10 anos que ele passou aposentado, Gotham City virou um caos. Está totalmente dominado pela criminalidade e o terrorismo. Gotham City e o mundo em geral. Gotham City e o mundo em geral, mas mais focado em Gotham E City. os heróis também, todos tiveram que se recolher, né? Se recolher também. O que menos se recolheu foi o Superman, né? E o porque o Superman Superman acabou virando uma marionete do governo, assim. E o Batman, uma hora que ele está voltando pra casa, ele acaba sofrendo algum atentado de assalto, e ao voltar pra casa ele tem um grande flashback sobre
porque ele resolveu virar o Batman, né? E também ele sente como se fosse o próprio É. Batman chamando ele. O morcego chamando ele. É, E ele acaba voltando à ativa, depois de 10 anos, ele tem 53 anos, ele tá... ele tem certas dificuldades, tá muitas mais dificuldades. pesado. E ele acaba voltando a ser o Batman. E ele passou esses 10 anos, as pessoas algumas não conheceram e algumas até se esqueceram que o Exato. Batman existia. Ele meio que virou um mito, assim, Uma lenda. uma lenda. E isso, ele voltar ativa, a cidade ficou muito polarizada, assim. Pessoas que achando que ele ia disseminar ainda mais o caos e outros que ele ia restabelecer a ordem em Gotham City, né? Exato. E ele acaba inspirando uma jovem de 16 anos, a Carrie Kelly, que acaba virando por conta própria a Robin. E ela acaba ajudando o Batman a fazer essa E revolução nisso, em Gotham City. algum dos vilões do Batman voltam à ativa. Ele tem que enfrentá-los, obviamente. E uma coisa que o quadrinho e a animação também conseguem mostrar isso muito bem é a mídia, né? Quanto a Exato. mídia consegue manipular as pessoas, assim. Manipular as pessoas e como se manifesta também. Como se manifesta, assim. E aqui nós somos apresentados a Carrie Kelly, que é uma das criações do Frank Miller, que é uma das melhores criações do Frank Miller. E ela é o que realmente desperta o Batman a voltar a ser o Batman, porque ela vê o que ele via no Robin, né? E logo após esses inimigos, na segunda animação tem logo bem no final tem um confronto com o Superman, porque o governo manda o Batman parar. A mídia transforma o Batman em um monstro, assim. Num vilão. Um vilão. Como se os vilões serem voltados ativos fosse culpa do Batman. Exato. E nisso eles mandam o próprio Superman para parar o Batman. Nisso tem uma luta muito épica. No quadrinho, assim, Que os maiores marcos dos quadrinhos, e na animação eles dão uma estendida e fica muito boa. Que fica... adaptaram um pouco no Batman vs Superman, né? Aquela luta dele com a armadura contra o Superman e tal. Meu Deus. Mas ok, e é isso, né? Basicamente foi isso. E tá saindo atualmente, a gente faz uma indicação rápida aqui, Isso. a Batman Cavaleiro das Trevas 3, que é recheada de referências ao primeiro sim. Batman das Trevas. É o 3, aí você tá se perguntando que a gente tá só com o Cavaleiro das Trevas aqui. Essa É. edição definitiva da Panini tem o E Cavaleiro o- das Trevas 1 e o e 2. 2. O 2 não é tão bom assim. É ruim. O 2 não é É horrível. Mentira, é mais ou menos. É ruim. Porque assim, depois do Do 1 ser maravilhoso. um ser... Ave Maria. A gente pode considerar o 2 como desnecessário. Assim, você não precisa ler o 2 pra ler o 3. Assim, É, basicamente isso. E todas as capas do 3 têm referências ao primeiro quadrinho. todas as capas do 3 têm referência ao primeiro, com artistas tentando recriar cenas ou coisas que remetam ao primeiro quadrinho. Primeira obra. É. E basicamente foi isso Nosso vídeo. Obrigado. Sua companhia foi um prazer. Comenta, dá like, se inscreve. Comenta aí as animações que você assistiu e as animações que a gente não colocou aqui. A gente decidiu botar 3 da Liga da Justiça, 3 do Superman, 3 do Batman, mas... Exato. E muito obrigado. Comenta aí, Exato. dá like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que gostam de quadrinhos. E até a próxima. Tchau.